Olá pessoal, me chamo Paulo Renato e a partir de então eu vou começar a fazer uma série de vídeos compartilhando com vocês minha experiência com este livro Pai Rico, Pai Pobre. Claro que não vou ler o capítulo inteiro, vou fazer um resumo de cada capítulo. Cada vídeo que eu irei produzir, eu irei falar de um capítulo resumindo as partes mais importantes do livro. E esse livro eu comecei a ler há pouco tempo, acho que está mais ou menos uns 2 meses que eu comecei a ler no meu tempo livre. E ele tem uma lição de vida e de educação financeira profundíssima, né? Que nós que queremos ter uma vida melhor financeiramente, que tem essa visão de empreender, de buscar uma independência financeira, tanto eu como outras pessoas têm a mesma visão, e mediante essa ideia de ler o livro, vou começar a produzir vídeos falando de cada capítulo e o passo a passo que o Pai Rico, o Pai Pobre vem nos deixar, né, nos dar essa lição, para que a gente possa ter a iniciativa e ter a visão de procurar melhorar a nossa condição financeira. Então, o livro começa com uma história de duas crianças, né? Na realidade, o Pai Rico e o Pai Pobre eram dois senhores, que um era rico e o outro era pobre. Então, o filho pobre adota o pai rico como pai também. Então, ele fica naquele impasse entre a orientação do pai rico e a orientação do pai pobre. Como ele mesmo fala mais na frente, ele preferiu seguir a orientação do pai rico. E tudo parte de um princípio. Por que ele desejou ser rico? Por que ele desejou sair do comodismo? O desejo partiu de como é que eu posso dizer? A palavra certa seria preconceito, né? Por ele ser pobre, ele saindo da escola, e a mãe dos coleguinhas chegaram como ele fala bem aqui, em um Cadillac novo. E ela chamou o filho e os coleguinhas ricos para a festinha. E ele e o amiguinho dele, o rapaz, eles não foram convidados. Por quê? Eram de famílias pobres. E ele chega em casa e pergunta, pai, como é que fica rico? E o pai dele, chama o jornal de lado e pergunta para ele, por que você quer ficar rico, filho? Aí ele respondeu, porque a mãe de Jamie chegou no Cadillac novo e eles iam para a festa do fim de semana na praia. Ele chamou três amiguinhos, mas Mike e eu não fomos convidados. Eles disseram que não nos chamaram porque somos garotos pobres. E o pai respondeu, eles falaram isso mesmo? Sim, respondeu, né, o garoto. E mediante a pergunta, ele diz assim, meu pai finalmente largou o jornal, sorri, senti que ele estava pensando. Disse o pai, filho, começou lentamente. Se quiser ficar rico, tem que aprender a ganhar dinheiro. Como faço isso? Perguntei. Use a cabeça. O segredo está na cabeça. Para ficar rico, para quem quer mudar, não digo nem rico, para quem quer ter uma estabilidade financeira melhor, sair da zona de pobreza extrema, que às vezes, não digo de extrema, mas às vezes a pessoa está numa situação bem difícil financeiramente, que é a realidade de muita gente hoje no Brasil. E às vezes a nossa preguiça psicológica nos impede de enxergar o que está diante dos nossos olhos, o que está aqui dentro da nossa cabeça. É o que ele vai falar mais na frente, o nosso gênio financeiro. Então, como mudar de vida? Como mudar a realidade? É reclamando do salário? Reclamando do trabalho? Reclamando dos colegas de serviço? Isso não vai levar a lugar nenhum.
Então, como vamos mudar nossa realidade como cidadãos, cidadãs? Como vamos mudar nossa realidade como pessoa que merece o melhor? Então, a resposta é: use a cabeça. Adiantando um pouco mais o capítulo, como eu disse que eu não ia ler todo o capítulo, vou fazer um resumo do capítulo, e eu fiz alguns rabiscos, né? Grifei as partes mais importantes. Mas entre linhas, para não cortar muito, os garotos, seguindo o conselho do pai pobre, use a cabeça, eles começaram a recolher tubo de pastas, né, que eram feitos de chumbo. Antigamente as tubos de pastas, hoje são plásticos, mas antigamente era de um material chumbo. E eles começaram a recolher por um bom tempo. Eles tinham um projeto de fazer dinheiro. Eles derreteram o chumbo, moldaram o dinheiro, moeda no gesso, e ali eles cunhavam o dinheiro. Só que não foi de uma forma legal. O pai já cortou porque seria dinheiro falso, era problema. Desmotivou os meninos. Mas o que levou eles a ir adiante foi o incentivo do pai. Não porque eles erraram de querer fazer um dinheiro falso a partir de um chumbo derretido, mas porque eles tiveram a iniciativa de buscar melhorar a situação deles. Daí começa a trajetória. O livro é interessante. Quem ainda não conhece o livro, Pai Rico, Pai Pobre, busque conhecer, que esse livro é excelente, abre a mente da gente de uma forma extraordinária. Abriu a minha e com certeza vai abrir de muita gente que ainda não conhece. E na página 24, o rapazinho, o Mike, já vai procurar o Robert, né? Robert procura o pai de Mike, porque o pai do Mike ele tinha uma empresa e ofereceu trabalho para eles. E ele falou que aquele impasse de ir ou não ir, vai ou não vai, aceita ou não aceita, que ele ia trabalhar para ganhar um pouco, né? Ele era criança. E o pai dele diz assim: muito bem, minha oferta, vou ensinar vocês, mas não como uma sala de aula. Vocês vão trabalhar para mim e eu ensino. Vocês não trabalham e não ensinam. Posso ensinar mais rápido se trabalharem, em vez de perder tempo, o meu tempo com vocês só sentados, escutando. Como faz na escola. Essa é a minha oferta, é pegar ou largar. Ou seja, a oferta de como ganhar dinheiro não está na teoria, está na prática. O que posso fazer? Uma coisa que o livro aborda, nós vamos ler mais na frente, né, nos capítulos mais para frente, a gente nunca deve dizer eu não posso. Como vou fazer? Como devo fazer? Qual caminho seguir? O que posso fazer para conseguir? E ele faz a proposta. A minha oferta é pegar ou largar. Aí o rapazinho pergunta, o Mike: posso fazer uma pergunta? Falei: não, é pegar ou largar. Tenho um trabalho demais para perder tempo, de qualquer modo. Se não puder decidir logo, não vai aprender nunca a ganhar dinheiro. As oportunidades, olha só o que ele fala. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Você tem a oportunidade que pediu. E o garotinho logo pensou, estou dentro. É interessante que o livro aborda o poder de tomar decisões rápidas. Muitas vezes nós decidimos ficar no comodismo e não tomamos a decisão que deve ser tomada. Eu vejo às vezes muita gente reclamando, mas prefere ficar onde está reclamando do que tomar uma decisão de mudar de vida. E a pergunta que eu faço: e você? O que tem feito ou o que está fazendo para mudar a sua realidade?
Como diz o pai de Mike, use a cabeça. Indo mais na frente no livro, é interessante, que eu risquei várias linhas, e ele fala assim: a vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. E eu cortando meio que pergunto: e você? O que decide? Lutar ou decidir ou desistir? Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeitos os trancos da vida. Para esses, isso significa que precisam e querem aprender alguma coisa. Então, aprendem a continuar o seu caminho. A maioria desiste. E uns poucos, como você, lutam. O pai rico ficou de pé e fechou a velha janela de madeira que precisava de conserto. Se aprender esta lição, se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se não aprender, passará a vida culpando o emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos seus problemas. Passará a sua vida esperando por um golpe de sorte resolver seus problemas financeiros. Se for esse tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for assim, passará a sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. E então morrerá como um velho tedioso. Terá uma mente de um monte de amigos que gostam de você porque era um cara trabalhador. Mas a verdade é que a vida o leva à submissão. No fundo, você tem um pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer, mas o medo de perder é maior do que o prazer da vitória. E aqui ele começa, o desenrolar da história e começa a ficar interessante, porque ele vai confrontar a realidade com o desejo. Eu quero, mas o querer não é fazer. O fazer parte de uma decisão. E a nossa decisão é de querer sempre vencer. Mas você que está vendo esse vídeo, escutando as minhas palavras, qual a sua decisão? Qual decisão você tomou? E que decisão você vai tomar a partir de agora? É encarar a realidade, tomar a decisão de mudar de vida, buscar formas de ganhar um dinheiro. Como diz o Primo Pobre nesses vídeos no YouTube, gosto muito de escutar, ele diz que ganhar dinheiro é sacrifício, renda extra é para quem quer mudar de vida. Então, uma renda extra para somar é louvável, é muito bom. E o que você tem feito, o que nós temos feito para pegar essa renda extra, além do salário, para que a vida comece a ter um sentido e começar a ganhar uma independência financeira, a começar a engatinhar, né? E o que o autor aqui fala é o que muitas vezes eu escuto no meu serviço, no meu trabalho. Porque o chefe é ruim, a empresa é ruim, o salário é baixo, o que eu vou fazer? A pessoa pega todo o dinheiro que ganha, salário mensal, estoura com cartão de créditos. Estoura com passeios, viagens, farras. E o salário é pouco. Mas em vez de estar gastando com coisas secundárias, o que a pessoa está fazendo para que há 5 ou 10 anos está em um patamar financeiro mais elevado? Fica essa reflexão, né, para a gente pensar. E dando continuidade aqui no capítulo 1 do livro, continua assim. Meu pai rico continua a primeira lição. Fico contente em ver que se enfureceu por trabalhar por 10 centavos a hora. Se não tivesse zangado, tivesse aceitado o bom grado, teria que lhe dizer que não poderia lhe ensinar nada.
E por que eles deveriam aceitar o emprego com salário baixo? Perguntei. Sim, respondeu o pai rico. Algumas pessoas dizem que exploro os empregados porque não pago tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas exploram a si mesmas. O medo é delas, não meu. Olha o que ele fala. O medo é delas e não meu. Muita gente fica preso naquele salário mínimo, no que a empresa paga, que não é suficiente, por medo. Ah, porque se eu sair não vou conseguir outro trabalho. Se eu for fazer outro trabalho, vou comprometer esse outro aqui. Né? O dinheiro não dá, como ele fala. O medo é delas e não é meu. Qual é o seu medo? Qual é o meu medo? Que medo me impede do meu passo adiante procurar mudar essa realidade? O que eu ganho é suficiente para viver, sobreviver, investir e não ficar na margem vermelha? O que levou o rapazinho a se revoltar porque ele trabalhava muito e ganhava 30 centavos. Achava pouco por tanto de serviço. Repito, já vi muita gente reclamar no meu meio profissional do salário. É baixo, não dá e tal, é muito serviço, não dá, vou sair, vamos dar, e fica ali. Mas a minha pergunta que eu fiz anteriormente, repito agora. Em vez de reclamar, o que nós estamos fazendo para mudar essa realidade? O que nós estamos fazendo para ter uma vida mais digna? Ter uma vida digna. Eu sempre digo, até outro dia estava conversando com minha prima e eu disse para ela, desde que eu comecei a trabalhar no CLT, que eu não quero mais por muito tempo, Deus vai me abençoar, eu vou sair dessa, como diz o livro, corrida de ratos, né? Eu nunca me conformei com o que eu ganho. Eu sempre procuro ganhar o mais. Né? Isso aqui não está bom, eu vou procurar algo melhor. E eu faço o meu paralelo para ter uma renda para somar com o meu trabalho profissional. E o que o livro vem nos orientando nesse primeiro capítulo é: você é conformado com o pouco que ganha, com as horas estressantes de serviço, ou você tem em mente que merece algo melhor? Qual é o seu medo? O empregador, o chefe, o patrão, o gerente, sei lá quem, eles vão explorar o funcionário até onde eles não puderem. E qual é a resposta que o rapaz fala aqui no livro? Ele não explora ninguém. As pessoas têm o que elas merecem. O medo não é dele, o medo é delas. Nós só temos o que nós merecemos. Se você está pegando um salário baixo, está reclamando e não procura algo melhor para fazer, para ganhar algo mais, então você está tendo o salário que você merece. É isso que o livro veio nos orientar, veio nos mostrar. O medo não é do empregador, o medo é nosso. O medo é meu, o medo é seu, o medo é nosso. O que nós podemos fazer para melhorar? Essa pergunta nessa página. E o rapaz continuou. Meu pai rico voltou a dar um tapinha nas minhas costas e disse: isso, use isso. Agora, volta fora daqui e volte a trabalhar. Mais uma vez ele repete: use a cabeça. Quer ganhar dinheiro? Use a cabeça. Aí o pai rico continuou: bom, garotos, precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida. Qual é a maior lição da vida? Ser explorado pelos patrões? Trabalhar muito, ganhar pouco? 8 horas trabalhar por 30 centavos? Vira até piada, né? Mas é a história do livro. Então, o que o pai rico fala? Precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida.
E, e essa lição que nós precisamos aprender é usar a nossa cabeça. O que a gente pode fazer? Onde eu posso estar ganhando dinheiro? Eu costumo usar, agora vem em minha mente, é um filme para criança, mas tem algo muito profundo. Quando aquele cara, que é um jabuti, uma tartaruga, controla a água da cidade, ele fala: tudo que é engarrafado é vendável. Como ele controlou a água, ele controlou a cidade. Então ele vendia a água para o povo. Né? E ele fala: tudo que é engarrafado se vende. E o que nós estamos esperando para dar o primeiro passo? Né? Eu já dei o meu. Estou procurando melhorar a cada dia. Mas você que está me assistindo, acompanhando esse vídeo, o resumo do capítulo 1 do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um excelente livro, recomendo você a ler. Procuremos melhorar. Então a pergunta que o Pai Rico faz é, muitas pessoas, a pergunta não, ele fala, né? Muitas pessoas não percebem a armadilha que caíram. Qual é a armadilha? Essa armadilha ele chama de corrida dos ratos, que é trabalhar, pagar as contas, trabalhar, pagar as contas, trabalhar, pagar as contas, trabalhar, pagar as contas. E nunca sobra dinheiro, né? Nunca sobra dinheiro. Então eles chamam isso de corrida dos ratos, porque é aquela coisa repetitiva. É um ciclo vicioso. E a pessoa acha que está indo bem, que está tudo bem, que o dinheiro está dando e tal, então ele prefere ficar no comodista e procurar uma forma de melhorar a condição de vida. Seguindo adiante, então definir o padrão. Que padrão? Perguntei. Acordar, ir para o trabalho, pagar as contas. Acordar e trabalhar, pagar as contas. A vida das pessoas é eternamente controlada por duas emoções, medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. E é isso que chamam de corrida de ratos. O que é corrida de ratos? Dormir, trabalhar, pagar as contas. Dormir, trabalhar, pagar as contas. Dormir, trabalhar, pagar as contas. Quando a pessoa tenta acordar para a vida, o que é que o patrão, o gerente, vai pensar assim, ó, te dou tanto a mais do teu salário para você ficar. É o que ele está falando aqui, né? Oferece-lhes mais dinheiro e elas continuarão no ciclo, aumentando também a despesa. Quanto mais dinheiro a pessoa tem, se a pessoa não tiver uma educação financeira, não adianta ganhar um mar de dinheiro. Quanto mais dinheiro tiver, mais despesas tem. Ele vai continuar no ciclo que ele chama de corrida dos ratos. Bem, primeiro passo é falar a verdade, disse o pai rico. Nós não mentimos, falei. Não disse que estava mentindo. Disse para falar a verdade, retrucou o pai rico. A verdade sobre o quê? Perguntei. Sobre como estão se sentindo, respondeu o pai rico. Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para você mesmo. Com o salário que você ganha, que nós ganhamos com o nosso trabalho, como você se sente? Eu já falei a minha posição, né? Eu sempre sempre falei, sempre tive essa visão de que eu preciso mais. Não que eu preciso trabalhar o dobro, eu preciso de um trabalho que eu que ganhe mais, né? E estou até usando os termos não de acordo com o livro, porque estou falando de trabalho CLT, que a nossa realidade, a maioria do Brasil é essa, então estou passando mais para a nossa realidade. Enquanto nós somos CLT, você está satisfeito com o salário que você ganha? Você está satisfeito como você é tratado no serviço? Está satisfeito com a qualidade de trabalho e de ambiente de trabalho em que você está inserido? Por isso que ele fala, seja verdadeiro com você mesmo. Não é que a gente está mentindo para nós mesmos, mas às vezes a gente falta sinceridade com nós mesmos, né? Ser sincero com nós mesmos parte desse princípio. Como estou me sentindo? Como eu gostaria? Será que eu mereço estar aqui? Mereço ganhar isso daqui? Como eu falei para alguns colegas de serviço no meu último trabalho, eu falei que a gente tem que se valorizar.
Se nós, como profissionais, não procurar nos valorizarmos, quem que vai valorizar o nosso trabalho? Porque por chefe, patrão, seja lá para quem for que está acima da gente, quanto mais trabalho tiver nas nossas costas, melhor para eles. Se eu posso pagar um que faz por 3, por que eu vou pagar 3 se um trabalha por 3? Não tem lógica. Então eles acumulam, faz acúmulo de função na pessoa, paga um pouquinho mais, às vezes nem mais, é por o que ganha, pronto, ali acabou. E vou ser sincero, como é que estou me sentindo? Como é que está o meu psicológico? Mereço? O livro vem falar. Essas palavras não é minha, é do livro. Nós só temos o que nós merecemos. Seguindo mais adiante no livro, na página 43, ele diz assim: E o Senhor aconselha o quê? Perguntei. Quer ensiná-los a dominar o poder do dinheiro, a não ter medo dele. E isso não é ensinar na escola. Isso não se ensina na escola. Se não aprenderam isso, se tornarão escravos do dinheiro. O que o Pai Rico vem falando é que muita gente trabalha pelo dinheiro. E pessoas que têm uma independência financeira fazem o dinheiro trabalhar para ele, ao contrário. Né? A educação financeira a gente não aprende na escola, a gente aprende com a vida, lendo livros, vendo videoconferências. Ou no YouTube tem muitas opções de pessoas falando sobre educação financeira. Eu gosto muito de ouvir o Primo Pobre, mas é mais pé no chão, tem mais sugestões e é muito bom. E o que o autor vem nos mostrar é que o conhecimento sobre educação financeira ela vai nos tirar dessa corrida de ratos, como ele fala, sair dessa armadilha criada, né, por essas duas emoções, medo, né, e o medo e o desejo. Use-nas a seu favor, não contra. O medo que você tem de encarar uma nova realidade não deve lhe impossibilitar de avançar. Você tem que usar esse medo, vencer esse medo e dar o seu passo adiante. O medo não pode nos vedar. O medo é para nos abrir os olhos e ver onde precisamos melhorar. O que a ignorância tem a ver com ambição e medo? Perguntei. A ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo, disse o pai rico. Vou dar um exemplo. Um médico querendo mais dinheiro para sustentar melhor sua família, aumenta o preço da sua consulta. Aumenta os honorários, torna os cuidados com a saúde mais caros para todos. Isso prejudica principalmente os mais pobres e faz com que tenham menos saúde do que aquele que tem dinheiro. Conforme os médicos encarecerem suas consultas, os advogados também aumentam seus honorários. Como os honorários dos advogados subiram, os professores querem um aumento, o que provoca a elevação dos impostos e assim por diante, logo, disparidade entre ricos e pobres será tão grande que se instalará o caos em outra civilização e entrará em colapso. As grandes civilizações entrarão em colapso porque a distância entre o privilégio e os desvalidos eram grandes demais. Infelizmente, os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete, porque não aprendermos com ela. Só decoramos mecanicamente datas e nomes, e não a lição. E os preços não aumentam? Perguntei. Não. Em uma sociedade instruída, com um bom governo, os preços, na verdade, deveriam cair. Naturalmente, isso, às vezes, só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerados pela ignorância. Se as escolas ensinassem as pessoas sobre finanças, haveriam mais dinheiro
e pessoas de dinheiro e preços mais baixos. Mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Existe então uma resposta, questionou Mike. Sim, disse o pai rico. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não a pensar com elas. Como eu falei anteriormente, usar o nosso emocional não para uma atitude desnecessária, mas pensar com elas para ver o que fazer. Né? Usar a emoção a nosso favor. Muita gente não sabe trabalhar a emoção e termina usando contra si mesmo, né? Com, às vezes, uma atitude brusca, enfim. Na página 49, o pai continuou dizendo assim: em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. Não é. Ele é ficção. Somente a ilusão da confiança e ignorância das massas permitem que o castelo de cartas fique de pé. Então, como ele fala que o dinheiro é uma ilusão, por quê? O gerar dinheiro está na nossa cabeça. Por isso que lá no início do capítulo ele fala, use a cabeça. O que você pode fazer para gerar dinheiro? Use a cabeça. Então, o primeiro capítulo é isso. Ele vem falando de usar a cabeça para poder mudar a realidade e procurar meio de aumentar a renda e sair dessa corrida de ratos que é acordar, trabalhar e pagar contas. Acordar, trabalhar e pagar contas. E a minha pergunta no final desse vídeo aqui, encerrando o capítulo 1, é: o que nós estamos fazendo para mudar a nossa realidade? Estamos usando a nossa cabeça? Estamos usando o nosso emocional para mudar a nossa realidade? Ou estamos usando o nosso emocional para nos complicar cada vez mais, usando como desculpa o medo? Usando como desculpa o patrão ruim, o trabalho ruim, o salário baixo? Porque muita gente acha que fazendo hora extra vai mudar a realidade. Não vai mudar a realidade. O que vai mudar a realidade é a nossa consciência. Como nos sentimos? É isso que eu mereço? Então eu encerro aqui esse vídeo, né? Amanhã eu vou fazer o do capítulo 2. Aqui eu encerro o capítulo 1. E já agradecendo a você que irá prestigiar, que irá assistir esse vídeo. Eu espero que essas minhas palavras, a minha reflexão sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, ajude as pessoas a ter uma visão ampla sobre educação financeira, que é só o primeiro passo, né? Temos mais 9 capítulos pela frente, da qual irei ler aqui para vocês, conversar sobre o resumo de cada capítulo, o que o autor quer nos passar. Muito obrigado e espero que tenha ajudado.